Graça e paz a todos, eu sou Edilson Haas e neste vídeo eu quero falar sobre as coisas que Deus preparou para o seu povo. Pela palavra de Deus nós entendemos que Deus tem preparado muitas coisas para o seu povo, mas hoje eu quero citar apenas 7 destas coisas que Deus preparou para os seus filhos. Eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, onde está escrito o seguinte: Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Para começarmos, precisamos entender que todas essas coisas, as quais eu citarei aqui, Deus preparou para aqueles que vencerem. Mas vencer o quê? Nós sabemos que o cristão possui 3 inimigos em comum nesta vida. Primeiro, a sua própria carne. Segundo, o diabo. E terceiro, o mundo. As coisas que Deus preparou para nós são tão inefáveis, são tão maravilhosas, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, há coisas preparadas para nós, coisas que os nossos olhos não viu, coisas que nosso ouvido não ouviu e coisas que o nosso coração nunca sentiu. São essas as que Deus preparou para nós. Só por este versículo nós entendemos que tudo que Deus preparou para nós é totalmente diferente daquilo que há neste mundo, daquilo que o nosso olho contemplou, daquilo que o nosso ouvido ouviu e daquilo que o nosso coração sentiu. É muito mais, infinitamente mais. Portanto, vale a pena nós continuarmos na presença de Deus para obtermos essas grandes promessas. Vejamos as 7 coisas que Deus preparou para nós. Primeiro, Deus preparou para nós um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, está escrito: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui no capítulo 21, o apóstolo João descreve com riqueza de detalhes que Deus ele faz um novo céu e uma nova terra. Deus nos dará algo novo. Para a nossa herança, Deus preparará um novo céu e uma nova terra. Esse céu que agora existe, ele deixará de existir. Essa terra que agora existe também deixará de existir e Deus fará um céu novo e uma terra nova para nós. Ou seja, Deus não é aquele pai que nos dá uma herança antiga, algo que já existe, como acontece neste mundo. Neste mundo, quando você vai obter a herança dos seus pais, você recebe um carro velho, você recebe uma casa usada, você recebe um apartamento já com muitos anos de uso, mas para os filhos de Deus não será assim. Deus preparará algo novo, totalmente novo para eles. A nossa herança, ela é nova. Aí você me pergunta, como será este novo céu e essa nova terra? É algo tremendo. É como Paulo nos diz: nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu e nosso coração não sentiu. E além de nós recebermos um novo céu e uma nova terra, o mais importante de tudo, irmãos, é que nós veremos essas coisas sendo construídas. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou o céu e a terra atual, nós não estávamos lá para ver. A Bíblia descreve, lá em Jó, capítulo de número 38, do versículo 4 ao versículo 7, descreve que os anjos viram Deus fazendo o céu e a terra atual, e enquanto Deus construía, os anjos louvavam ao seu nome. Nós não estávamos lá para ver, mas a Bíblia nos garante que nós veremos Deus construir este novo céu e essa nova terra, o qual receberemos como herança. E é maravilhoso, nós veremos o Senhor fazer as suas obras-primas diante dos nossos olhos.
a segunda coisa que Deus preparou para o seu povo. Deus preparou uma cidade. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10 e versículo 16, diz a palavra: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 16: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Deus preparou para nós não somente o universo, mas dentro desse universo Deus preparou uma cidade para nós. Uma cidade que o arquiteto é Ele mesmo. Deus não contratou os arquitetos desse mundo, Deus não contratou Oscar Niemeyer, nem tampouco outro arquiteto famoso que pertence a essa esfera, mas Deus mesmo é o arquiteto, é o fundador e o artífice dessa cidade, a qual nós receberemos como herança. E o que é curioso, irmãos, é que a Bíblia nos diz aqui, em Hebreus capítulo de número 11, no versículo 10, ela nos dá a entender que Abraão, na sua fé, em visão, ele viu essa cidade. E não somente ele viu, mas esperou ela ser construída. Porque Abraão ele não estava preocupado com a terra onde ele estava pisando os seus pés, mas ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos, o qual o construtor e arquiteto é Deus. A terceira coisa que Deus preparou para o seu povo. Deus preparou para o seu povo uma casa. Está escrito em João, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então a terceira coisa que Deus preparou para nós foi uma casa. Em primeiro lugar, Deus preparou o universo. Em segundo, uma cidade. Dentro dessa cidade, Deus preparou uma casa para nós. Cada um de nós, cada um dos filhos de Deus, dos servos de Cristo, possui uma casa para a sua habitação eterna. E esta casa, irmão, a qual Deus preparou para nós, ela não é igual às casas deste mundo. A casa que Deus preparou para nós não tem como descrever. Eu posso fazer um desafio a você. Neste mundo você pode pegar a casa mais bonita, a casa mais suntuosa, a casa mais bem elaborada, a casa mais bem construída, a casa onde foi gasto milhões e milhões de dólares para ser construído. E se você pegar esta casa deste mundo, em que foi gasto milhões e milhões de dólares para ser construído, usando o mais habilidoso engenheiro, usando o mais capaz arquiteto, se você comparar esta casa deste mundo e comparar com a casa que Deus tem preparado para você na eternidade, esta casa deste mundo não passa de um barraco de madeirite em comparação com aquela que Deus tem preparado para você. Os materiais que são usados para construir a casa deste mundo é barro, terra, tijolo, mármore, cimento e coisas semelhantes. Mas os materiais de construção da nossa morada eterna, da nossa casa, é ouro, pedras preciosas e prata. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, Paulo está dando a entender que a construção do nosso edifício no qual iremos morar é feita com ouro, prata e pedras preciosas. Que maravilha! Como é maravilhoso saber que Deus tem preparado uma casa para nós e que Ele mesmo a construiu. Como é maravilhoso saber que nós temos uma morada não feita com barro, não feita com tijolo, nem tampouco com areia ou cimento, mas com ouro, prata e pedras preciosas. Repito, todas as casas deste mundo, a mais bela que seja, em comparação com aquela que Deus preparou para você, é apenas uma choupana de palha. Creia nisso. A quarta coisa que Deus preparou para o seu povo. Deus preparou para o seu povo uma vida eterna.
Em João capítulo 10, versículo 28, está escrito o seguinte: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. No capítulo 11 de João, versículo 25 e 26, está escrito o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A nossa vida neste mundo, ela tem altos e baixos. Em um momento estamos felizes, em outro estamos tristes. Em um momento nós temos esperança, em outro momento estamos sem esperança. Em um momento estamos bem de saúde, em outro momento estamos enfermos. Então, a vida que nós temos nessa terra, essa vida temporal, ela tem altos e baixos. Mas, segundo a palavra de Deus, esta vida que nós possuímos, ela será substituída por uma vida eterna, a qual Deus preparou para nós. Eu quero que você entenda que a vida eterna que Deus preparou para nós não é um lugar, mas é uma pessoa. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quem é a vida eterna? A vida eterna não é o paraíso. A vida eterna não é o céu. A vida eterna é Deus e Cristo. Isso significa que você já pode, a partir de agora, viver a vida eterna. Se você conhecer a Deus e você estiver em Cristo, você já tem o princípio de vida eterna em você. Agora, só que esta vida eterna, ela se manifestará na sua plenitude após o arrebatamento da igreja. Portanto, tome posse da vida eterna que Deus tem preparado para você. A quinta coisa que Deus preparou para o seu povo. Deus preparou para os seus filhos um corpo glorioso. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, olha o que a Bíblia nos diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E Paulo completa em Filipenses 3, versículo 21, afirmando a mesma coisa. Observe, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que João e Paulo estão querendo dizer é que Deus transformará esse nosso corpo abatido num corpo imortal e incorruptível, em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Não é igual, mas é semelhante. Aí você me pergunta, mas como é o corpo de Jesus? Vamos dar uma olhadinha, irmãos, como é o corpo de Jesus em Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 12 a seguir. Depois voltaremos em Daniel, capítulo 10, para os irmãos entenderem mais ou menos como é o corpo de Jesus, para que os irmãos entendam como será o corpo que Deus nos dará. Todos nós bem sabemos que aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor aparece a João, quando este estava preso na ilha de Patmos. Ele teve visões, e nas visões em que ele teve, o próprio Jesus apareceu para ele. Vejamos a descrição a partir do versículo 12. Diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E no final do versículo 16, ele diz: E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. O que é que João está descrevendo aqui? João está descrevendo o corpo de Jesus, o que ele pôde ver e o que ele pôde relatar. Primeiro, ele fala que Jesus estava vestido
até os pés com uma veste comprida. Então por aí nós entendemos que no céu não haverá nudez. No seu peito ele estava cingido com um cinto de ouro. Os seus cabelos eram brancos, com uma lã branca, como a neve. Os seus olhos não eram normais, eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz não era como a nossa voz, mas era uma voz de muitas águas. E finalizando ele fala que o seu rosto brilhava tanto que era como o sol quando resplandece na sua força, ou seja, o sol do meio-dia. Ninguém consegue olhar para o sol do meio-dia de tão brilhante que é. Então, rosto brilhante, cabelos branquíssimos, os pés como um latão reluzente, e a sua voz, uma voz de muitas águas, uma voz diferente. E pasme, quando João voltou-se para ver quem falava com ele e viu, ele caiu de tanto poder que aquele corpo de Cristo emanava. Então, a Bíblia nos diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Então, se é semelhante ao corpo de Cristo, não é um corpo tal como nós temos hoje. É um corpo glorioso, cheio de vigor. Em Daniel capítulo de número 10, a partir do versículo de número 5, Daniel também descreve, porque Daniel, nesta visão do capítulo 10, ele vê Jesus antes da sua encarnação. Então ele faz a descrição de Jesus aqui, no capítulo de número 10, a partir do versículo 5, dizendo o seguinte: E levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como uma turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não bastante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi aquela grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive a minha força. Daniel está descrevendo que quando ele vê aquele ser, que é o mesmo ser que João viu na ilha de Patmos, ele descreve os traços que caracterizam aquele ser, que é os mesmos traços que João descreveu na ilha de Patmos. E o engraçado é que Daniel também fala que quando ele viu aquele ser, não restou nele força alguma, ele desmaiou. Ou seja, o corpo é tão poderoso que Daniel não reteve as suas forças e caiu com o rosto no chão. Muito bem, esse é o corpo que Deus tem preparado para nós. Não é um corpo tal como nós temos hoje, um corpo que envelhece, um corpo que cria rugas, um corpo sujeito às doenças desse mundo, às enfermidades. Não, é um corpo imortal e incorruptível, o qual será transformado no ato do arrebatamento. Paulo, ele fazendo analogia do corpo terrestre e do corpo celestial, que é o que nós haveremos de ter, Paulo nos diz na sua analogia que o nosso corpo terreno é como se fosse a lua. Não tem glória nenhuma, não tem muito brilho. Mas ao mesmo tempo ele fala que o nosso corpo glorioso, o corpo celestial que nós haveremos de receber, será semelhante ao sol. Aí eu te pergunto, raciocinemos. Quem brilha mais, o sol ou a lua? Quem é mais belo, o sol ou a lua? Quem tem mais força, o sol ou a lua? É claro que é o sol. Então o nosso corpo atual é comparado pela palavra de Deus como se fosse a lua, sem resplendor, sem muito brilho, opaco e sem glória e sem vigor. Mas o nosso corpo que há de ser será semelhante ao sol, brilhante, cheio de vigor, cheio de vida e muito bonito. Esta é a quinta coisa que Deus preparou para nós, um corpo imortal e incorruptível. A sexta coisa que Deus preparou para o seu povo. Deus preparou para aqueles que herdarem a vida eterna uma coroa. Está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, uma coisa interessante. Leiamos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está querendo dizer aqui que no final da sua carreira,
já havia uma coroa guardada para ele na eternidade. E ele fala não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Ou seja, todos nós que estamos na fé, estamos aguardando a vinda do Senhor, nós temos uma coroa reservada para nós. Só precisamos combater o bom combate, só precisamos guardar a fé até o fim. Completando o raciocínio de Paulo, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Há uma coroa que Deus preparou para você. A sétima coisa que Deus preparou para o seu povo. Deus preparou para os seus eleitos um novo nome. Interessante, né? Sim, interessante. Você, na eternidade, não terá este nome que você tem agora. Leiamos Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Muito bem, irmãos, que maravilha. O meu nome na eternidade não será Edilson. O seu nome não será José, Maria, não. Deus tem um novo nome para você. E naquele grande dia está escrito aqui claramente que você receberá o seu nome numa pedra branca. E esse novo nome só você mesmo saberá, ninguém mais. Portanto, é interessante notar que Deus trocará até o nosso nome. Ou seja, na eternidade tudo será novo. Não há nada velho lá. É um novo céu e uma nova terra. É uma nova cidade. É uma nova casa. É uma nova vida eterna. É um novo corpo e um novo nome. É tudo novo. Nosso nome terreno, irmãos, ele está associado a desgraças que nós fizemos neste mundo. Ele está associado a pecados que nós cometemos. Ainda que agora nós somos novas criaturas, mas nosso nome terreno, ele tem uma história neste mundo. Mas esse nome será substituído por um novo nome que nós receberemos ao entrarmos na glória. Portanto, vale a pena ficarmos firmes no Evangelho. Porque o que Deus tem preparado para nós são coisas grandiosas, são coisas tremendas, são coisas inefáveis. E o que descrevi aqui em poucas palavras é apenas o resumo. A linguagem humana, a ciência humana, não tem a capacidade de descrever as coisas que Deus preparou para o seu povo. Mas, para tanto, é o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Está preparado para aqueles que vencerem. Jesus, em Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, escrevendo as cartas às igrejas, ele fala no final das cartas para cada igreja a mesma coisa. Ao que vencer, receberá isso, receberá aquilo, receberá isso, receberá aquilo. Ou seja, precisamos vencer. O reino dos céus não é para perdedores, mas para pessoas que vencerem os 3 inimigos os quais eu descrevi: a nossa carne, o diabo e o mundo. Uma vez que nós vençamos esses 3 inimigos, nós tomaremos posse da vida eterna e de todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê força para perseverarmos até o fim, a fim de recebermos estas maravilhas das suas preciosas mãos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Maranata.